Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema desta semana é um tema um pouco mais complexo, vamos falar de economia. Especificamente vamos falar sobre capitalismo financeiro, financiarização da economia e sobre as consequências, né, dessa financiarização na sociedade atual, o momento que nós estamos vivendo, né, do capitalismo. Então, pai, o que podemos falar sobre o tema? Você escolheu esse tema, Larissa? Sim. Então eu quero cumprimentar todos os nossos espectadores, nossos ouvintes, e dizer que, de fato, esse é um dos temas mais importantes que nós poderíamos abordar nesse momento. É um tema que interessa a toda a humanidade, independente, inclusive, das condições de classe, né? Então, todos são afetados pela economia e essa forma de economia que o mundo, que o capitalismo vive nesse momento, o chamado capitalismo contemporâneo. Então, você quer que eu conceitue um pouco esse tema? Vamos começar falando um pouco sobre o que é o capitalismo financeiro. Bom, para nosso público entender, nós tivemos 3 fases. Estamos na terceira fase do capitalismo. Primeiro tivemos o capitalismo comercial, depois o capitalismo industrial e hoje nós vivemos esse momento que é o capitalismo financeiro, né? Então, basicamente, o que seria o capitalismo financeiro? Seria um momento onde a questão financeira está acima da produção de produtos e bens, né? Então, em relação aos investimentos, né, as compras de ações, a especulação, é um momento onde o capital se acumula e o capitalismo ele vive dessa acumulação através desses meios, não é mesmo? Sim. Na realidade, se nós começarmos a falar da financiarização da economia mundial, que na realidade eu entendo que é uma etapa do capital financeiro. Sim. Na realidade eu entendo que é o capital financeiro, mas sob uma nova etapa, aliado ao neoliberalismo. Há uma etapa mais evolutiva, né? Então veja só, já Karl Marx em 1860, porque quando ele escreveu a obra O Capital, a última obra dele, o livro terceiro, ele chamava o capital bancário, né, pelo capital financeiro de fictigização. Capital fictício, capital né? fictício. Ele isso. falava isso. Ele usava a expressão capital fictício. No final do século XIX, início do século XX, Lenin foi o que bem melhor definiu o que é o capital financeiro. Naquele período, no final do século XIX, início do século XX, aí começou o capital financeiro, que é a fusão, a junção do capital bancário e o capital industrial. Isso. A partir dali, então, Lenin foi o que melhor definiu isso, o que é o capital financeiro. Teve outros grandes teóricos, Rieferding, Rosa de Luxemburgo e vários marxistas definiram o que seria o capital financeiro. Era o momento que o capital financeiro se uniu com o capital industrial e formou grandes corporações, grandes trustes, grandes empresas gigantes. Afinal, ali surgiram as grandes multinacionais. Porque até então o capital era mais nacional, as empresas eram mais nacionais. Mas agora, nesse momento, nós estamos vivendo uma nova etapa desse capital financeiro. O capital financeiro, ele teve uma grande influência no capitalismo mundial. Ele trouxe crise, a crise de 1929 já era uma crise do capital financeiro. Sim. E outras crises que ele gerou. Então, a queda das bolsas em 29 era nada mais do que uma crise já da especulação, porque todo mundo estava especulando nas bolsas, afinal, estourou essa bolha e formou a grande crise de 1929. Em 1973, houve a crise do petróleo, né? 2 grandes crises do petróleo, 73 e 74, que também foi a exploração do petróleo, o alto preço do petróleo. Então, os donos do petróleo, os países que detinham o petróleo, usaram para especular e geraram uma crise econômica mundial. Mas, a partir da década de 1970, surge o fator do neoliberalismo. Com Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Isso. Então, né? O neoliberalismo, ele, na realidade, como ele liberalizou a economia, criou o Estado mínimo, o que aconteceu? O capital financeiro,
ele ganhou um livre curso, ele não teve mais fiscalização. Ele começou a crescer mais e mais e ele se tornou um capital rentista, um capital cada vez mais especulativo. E ele acabou ganhando a hegemonia mundial do capitalismo. Isso. Se antes o capital financeiro era uma forte presença no sistema capitalista, agora ele passa a ser hegemônico no capitalismo mundial. Ele domina sobre a economia produtiva. Por isso que ele leva a denominação, a financiarização do capitalismo mundial. Porque ele penetra em todas as áreas. Ele começa a penetrar em áreas onde ele antes não existia. Mas, a grosso modo, ele continua sendo a especulação nas bolsas de valores, né, que balançam, que vão conforme as ondas, sobe e desce. Isso. É devido justamente à especulação. Que está mais o grosso dele hoje, ele está nos títulos públicos da dívida. Os títulos públicos. Temos também os títulos privados, mas os títulos da dívida pública são preponderantes nesse modo de sistema da financiarização da economia. Claro, temos também os derivativos, temos outras formas de rentismo nesse mundo. Porque o capital, a financiarização, como eu já disse, ela se estendeu para todas as áreas da economia. Na especulação imobiliária, na especulação em tudo que você pode imaginar, ele especula. Nos empréstimos, a juros. Ele tem como regra os juros abusivos. Os juros altos é sua regra. E ele tem um domínio, especialmente, ele é comandado pelos bancos centrais do mundo capitalista. Isso. Por incrível que pareça, os bancos centrais é que comandam a financiarização do mundo hoje. Eles que deveriam controlar, fiscalizar, eles que deveriam reduzir juros, eles que deveriam servir ao desenvolvimento do capital produtivo, eles contribuem que o capital financiarizado esteja totalmente descolado da produção. Porque o capital financeiro e a financiarização do capital, e nós vamos falar das suas consequências, é porque ela está completamente descolada da produção, ou seja, de bens materiais, como você já falou. Eu penso, pai, só para a gente deixar bem conceituado para o público entender, né? Então, no capitalismo financeiro, o que domina, então, é esse capital monetário, esse capital fictício do qual Marx já falava. Isso. E não mais a produção de bens e serviços, que era o que a gente... de bens e serviços e agricultura, no caso, que também é produção de bens. Indústria e agricultura, né? E eles perdem longe, eles estão hoje inferiorizados ao capital tanto financeiro. Que a economia do mundo cresce muito pouco e a grande maioria dos países capitalistas estão estagnados, há muitos anos praticamente não tem crescimento econômico, mas em contrapartida o capital financeiro está crescendo todos os anos com crescimento recorde. E se expandindo para toda a economia. Isso, e como você muito bem falou, o que a gente acompanha é um descompasso entre a produção, né, e o capital financeiro. Então, a gente, quanto mais o capital acumula, né, o rentismo gera o acúmulo de capital fictício, a gente vê que a produção de bens não acompanha, acontece esse descompasso, o que leva às crises do capitalismo financeiro. Sim. Então, é um dos momentos que a gente mais observa as crises. Estruturais e de permanentes. 2008 para cá, a gente ainda nem saímos da crise, sejamos sinceros, né? E a gente, então, vê esse acúmulo do capital, especialmente na figura do Banco Central, como você bem citou, né? Hoje, o que a gente pode dizer? Que os bancos centrais dominam praticamente as economias, né, nacionais, mundiais. A gente observa o Banco Central como essa figura, e hoje o Estado ele acaba tendo que servir ao Banco Central e ao capital financiarizado. E ao capital financiarizado, justamente. Eu, antes de falar desse tema que eu acho que nós vamos abordar, que você levantou, eu quero ainda citar algumas estatísticas, mas eu também chamo a atenção para os nossos ouvintes que levem um pouco de forma relativizada as estatísticas, os dados que eu vou apresentar agora, porque não existem dados muito concretos no mundo. Eu pesquisei no Google, por exemplo, e o Google ele limita muito, ele parece que não tem interesse em apresentar muitos esses dados. E também não existem muitas estatísticas, porque para você entender bem qual é o tamanho do capital financeiro hoje no mundo, você precisaria ter, você precisaria do FMI, poderia fazer essas estatísticas.
ou os bancos centrais do mundo poderiam fazer. Então, veja só, mas eu vou apresentar alguns dados para os nossos ouvintes entender. Veja só, o descompasso do capital rentismo, do capital financeiro, desse capital especulativo, ele é tão grande, ele vem crescendo tão rapidamente no mundo, que ele está em torno de $1 quadrilhão. Em torno disso. Muito Mas aí dinheiro. Diverge. Há economistas que entendem que ele estaria em torno de $500 trilhões. Outros dizem, já em 1998 havia uma estatística que dizia que ele já equivalia 10 vezes o valor da economia real. E vou citar qual é a economia real do mundo hoje. Isso é importante para quem nos ouve, para entender bem. A economia real no mundo hoje está em torno de $120 trilhões, que é nada mais do que o PIB mundial, que é a somatória do PIB de cada país, forma o PIB mundial. Essas estatísticas também, você pode pesquisar em qualquer lugar, você vai achar esse PIB mundial. Agora, o capital especulativo, daí depende o que você coloca como capital especulativo. É muito difícil, porque hoje ele está em tudo. Ele se infiltrou em todas as áreas, então até é difícil somar ele, computar ele, para saber quanto ele de fato representa. Mas eu joguei os dados aqui, para quem não está ouvindo, pode pesquisar, para ter uma noção o que representa hoje o capital rentismo. E isso é uma bomba relógio, no meu entender. Exato. É uma verdadeira bomba relógio que está e que vai estourar para frente. Então, pode implodir o capitalismo no mundo. Claro que o capitalismo, se a classe trabalhadora, a classe média, evidentemente, os partidos que pertencem a essa linha de pensamento, não enterrarem o capitalismo, ele vai continuar vegetando, ele vai continuar achando alternativas de sobrevivência. Mas uma coisa eu vou dizer, vai ser extremamente nocivo para a população mundial. Porque a financiarização da economia, como ela está descolada da produção, o que gera? Ela gera desemprego. Por isso que nós temos no mundo tantas e tantas pessoas desempregadas. Centenas e centenas de milhões de pessoas não trabalham no mundo, não têm emprego. Ele, como você disse, nós vamos falar disso, ele sequestrou o Estado, ele sequestrou os orçamentos. Então os estados capitalistas hoje estão a serviço da financiarização. Não é só, é os congressos nacionais, vide aqui no Brasil, nossa Câmara dos Deputados e dos Senadores, eles são, a grande maioria, são totalmente, os partidos políticos estão sequestrados. Totalmente pela Esses partidos liberais, neoliberais, eles estão totalmente dominados pelo capital financeiro. Até alguns partidos que se dizem da social-democracia. Da social-democracia, especialmente a social-democracia europeia, eles estão dominados pelo... também eles têm o judiciário na mão. Se você olhar hoje, quem milita no Poder Judiciário, eu como advogado de muitos anos, eu posso dizer assim, o que aumentou a financiarização do Poder Judiciário, seus conceitos, estão totalmente afiliados, afinados com o capital financeiro. Na Justiça do Trabalho não vou nem falar, porque a Justiça do Trabalho, a grande maioria dos juízes hoje são neoliberais, estão ligados muito bem ao capital financeiro. É um verdadeiro parasita, conseguiu se infiltrar no judiciário, no executivo e no legislativo. Hoje a gente observa em todos os três poderes. E o Banco Central, veja só, o Lula aqui no Brasil trocou o Banco Central, mas o Banco Central brasileiro está dominado pelo financismo. Então, o que eles mais defendem? Eles querem os juros altos para você transferir renda para os rentistas, para os financistas, você precisa elevar a taxa Selic do Banco Central, bota uma taxa lá nas nuvens, aí os títulos da dívida pública que são indexados por essa taxa Selic, você paga altos juros usurários ou abusivos para os detentores desses títulos da dívida pública. E o Brasil, vou falar do Brasil, mas poderia falar do mundo. O Brasil transfere todo ano, agora, R$1 trilhão para são mais de 80, quantos por cento? 80% do PIB brasileiro. É para dívida pública. Então veja só, nos Estados Unidos a situação está ficando pior ainda. A dívida pública americana está estourando, cada vez mais na Europa estourou, na maioria dos países,
tudo para saciar. No Japão é quanto? É mais de 100%? 200%, né? Então veja só, tudo para saciar a fome e a sede do capital rentista, que nada produz, que é um capital parasitário, que fica parasitando no mundo, tirando o emprego das pessoas, a precarização. Então quando você tem um Uber, está andando com Uber, você dirige um Uber, você pode até achar, pô, eu sou um trabalhador moderno, eu dirijo Uber. Quando você é um entregador do iFood com a tua moto, você pode até achar, eu sou um profissional liberal autônomo, ou quando você é um pejotizado, um trabalhador pejotizado que tem que trabalhar com CNPJ, os empreendedores que podem até bater no peito e dizer, eu sou um empreendedor, mas na realidade, se você for olhar, é porque foi destruído os empregos na indústria e no comércio e as pessoas estão precarizadas. Então um dia você faz, por exemplo, um serviço, eu vejo isso muito pelos terceirizados. Eles ganham dinheirinho, digamos, quando eles têm serviço. Aí ficam 8 dias sem trabalhar, o dia sem trabalhar. Ou seja, e daí eles ficam sem dinheiro. Então é uma situação muito triste como vive a insegurança que isso gera para as pessoas, para as famílias, porque as pessoas não sabem o que elas têm amanhã, elas não têm seguridade social, elas não têm... Vamos falar um pouquinho sobre os problemas, então, da financiarização do capital. Primeiro de tudo, que a gente vê o Estado hoje, como a gente já bem conceituou, o Estado hoje é totalmente capturado pelo capital, pela financiarização, né, do capital. Agora, o que a gente observa? O capitalismo financeiro, o neoliberalismo, né, que aí eu acho que a gente pode, como a gente bem falou, o neoliberalismo seria uma fase superior, né, talvez ali do capitalismo, uma etapa do capitalismo financeiro, exato. O que a gente observa? Cada vez mais o Estado, na verdade a gente vive um paradoxo do Estado, né? Ao mesmo tempo que o Estado ele tem que diminuir, né, os seus investimentos públicos, então o Estado não pode mais gastar com educação, não pode mais gastar com saúde, o Estado não pode mais ter investimentos para bem-estar social, então é o chamado Estado mínimo, o Estado não deve interferir, as empresas estatais têm que ser privatizadas, geridas, né, pelos terceirizados, e é vendido essa ideia de que o terceirizado é melhor, que o funcionalismo público não funciona, né, que empresas estatais não prestam, né, esse é o que é difundido no imaginário da população. É porque as pessoas não entendem que justamente os serviços públicos funcionam mal, porque o Estado já foi sequestrado há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando você está lá num posto de saúde esperando um médico e não tem médico, quando você está lá com um diagnóstico de câncer, quando você está com um diagnóstico, precisa do médico especialista e ter uma cirurgia, precisa ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando, as pessoas precisam compreender isso, porque nós estamos vivendo a financiarização da economia. É muito do que era para ser... ir para o investimento em saúde acaba não acontecendo, é sequestrado pelo capital financeiro. Claro. Então, só para continuar, pai, depois você então complementa. Então, a gente vem observando, né, cada vez mais o Estado tem que intervir menos, né, as privatizações vêm acontecendo e a gente vem observando então uma nova relação de trabalho, que é a questão da pejotização e uberização. Então, hoje vende-se essa ideia de empreendedorismo. Você tem que ser o empreendedor de si mesmo. Então, não é bom ser CLT, não é bom ter um patrão. Então, o bom mesmo é você ir trabalhar de Uber. O bom é você ir lá e ser o entregador de iFood, porque daí você pode fazer o seu horário, né? Aí você faz lá quantas entregas, quantas corridas você quer. Então, é vendido essa ideia e muitas vezes no imagético da população, a população pode achar, não, isso é ótimo. A população é iludida. É iludida, estou fazendo o meu horário. Imprensa, porque eles também capturaram a imprensa mundial. Claro, a mídia está totalmente na mão isso, e aí a população acredita que isso é bom, que ser CLT não é legal. Imagina, acordar todo dia, ter que bater ponto, né? Mas sendo um Uber, trabalhando como um PJ, você não tem direito a férias, você não tem 13º, você não tem... Se você ficar doente...
Não tem INSS. Não tem INSS, a aposentadoria um dia se acontecer alguma, né, não tem contribuição para o INSS. Então, olha o quanto é precarizado, né, esse tipo de serviço, de trabalho. E mais o capital financeiro vem cada vez mais colocando na cabeça das pessoas de que isso é bom e que a gente tem que privatizar o restante. A saúde tem que ser privatizada, a educação tem que ser privatizada. Mas, ao mesmo tempo, por que antes eu falei de paradoxo do Estado? Ao mesmo tempo, se o Banco Central vai lá e entra em crise, quem é que tem que salvar o Banco Central? O Estado, né? Na realidade, para complementar o que você disse, o Estado brasileiro e no mundo, os estados capitalistas, eles perderam totalmente a capacidade de planejamento. Não Exato. Só de planejamento das suas economias. Esse foi a primeira perca que grande prejuízo que se teve. Poucos estados passaram isso para as empresas privadas. Então, eles não planejam mais nada. Os governos estaduais não planejam mais nada. Os governos municipais não planejam mais nada. Então, então nós estamos vendo uma anarquia do capitalismo. Uma anarquia muito grande que vai gerando problemas aqui e que vai desembocar numa grande crise mundial. Essa é o que se prevê. Mas eu quero ainda complementar mais, Larissa. Eu quero colocar assim. Então, essa falta de planejamento e uma característica importante que as pessoas entendem, que a financiarização do capitalismo também tem empresas produtivas hoje. As grandes empresas produtivas que ainda subsistem, que ainda permanecem no capitalismo, elas também aderirem à financiarização. Elas também aderirem à especulação financeira. Elas também compram títulos no mercado, exploram com derivativos, exploram com títulos da dívida pública, exploram com ações, compram ações em outras empresas. Então, veja só. Então, muitas grandes empresas, em vez delas investir em projetos de fabricar bens e serviços, elas pegam parte dos seus orçamentos e investem no capital especulativo. Então, veja só. Então, ali surge, por isso que as grandes empresas hoje, elas aderem à ideologia da financiarização. Por isso que eles defendem, são contra os direitos trabalhistas. Por quê? Porque as empresas que estão trabalhando com a produção, elas, claro, são exprimidas, elas não têm o apoio do Estado. Então, elas precarizam tudo, terceirizam tudo, então, dividem os trabalhadores, aniquilam os sindicatos perdem força, e assim a classe trabalhadora perde força. E aí surge cada vez mais, a riqueza se concentra cada vez mais na mão de poucos. A forma, Larissa, como a riqueza se concentra hoje no mundo, ela é assustadora. É simplesmente assustadora. Os mais ricos, por exemplo, os 5 empresários mais ricos do mundo no ano de 2020, não vou nem pegar os dados atuais, se pegasse os dados atuais seria pior, mas eles enriqueceram 114% ao ano, eles aumentaram o capital. O liberalismo, quando ele surge com a proposta de livre concorrência, né? Que no capitalismo o Estado mínimo geraria livre concorrência. As pessoas poderiam, eu vou abrir uma empresa aqui, você vai abrir uma empresa ali, nós dois vamos ficar ali competindo, e como um quer ser melhor que o outro, um vai produzir mais e assim a gente vai fomentar a economia. Era essa a ideia do liberalismo econômico. Mas o que a gente observa na prática não é nada disso. O que a gente observa é cada vez mais os grandes comendo os pequenos. Cria então, 1000 empresas, mas fecha também inúmeras. Hoje os pequenos, teve um programa que a gente comentou sobre hoje, a gente vê cada vez menos, por exemplo, mercados de bairro, mercados de esquina. Hoje eles estão sendo tomados pelas grandes redes de mercado. Então uma grande rede de mercado consegue se instalar lá no bairro, afastado da cidade, e derruba todos os outros pequenos que estão ao redor. Esse também, então, é um extremo acúmulo de capital. Então, cada vez mais a desigualdade social vai se agravando no capitalismo financeiro. Já falei em outro programa aqui, Larissa, eu disse que as 10 maiores Big Tech do mundo hoje, elas detêm 16 trilhões de dólares de capital. Sim. Uma outra coisa que acontece muito, Larissa, é, por exemplo, no mundo, uma coisa é o capital real que as empresas possuem.
e outra que elas possuem nas ações. A especulação é tão grande em cima das ações. Então, por isso, você viu esses dias com o capital do Elon Musk. O Elon Musk, quando o Donald Trump aplicou o tarifaço, lembra que ele perdeu mais de 1 trilhão? As empresas dele perderam mais de 1 trilhão num dia. Então, o que aconteceu? As empresas dele estavam sob uma imensa especulação nas bolsas de valores. Então, na Bolsa de Valores, as empresas possuem um capital gigante, enorme, que é meramente ficção, que pode virar pó da noite para o dia, pode descarrilar, cair tudo. Lá na vida real, essas empresas têm um outro capital. Essa é parte da financiarização, para as pessoas compreenderem isso. Então você vai nas bolsas de valores, as bolsas de valores do Brasil, por exemplo, ela, se eu não me engano, movimenta 500 bilhões de reais por ano. Então as bolsas de valores, se você olhar os dados no mundo, elas movimentam trilhões e trilhões de dólares. Sim. Mas se você pegar essas mesmas empresas e suas ações, olhar na vida real o que elas têm de capital produtivo, é muito pequeno em relação ao que elas valem nas bolsas de valores. Então criou uma dicotomia, um paradoxo, uma contradição muito grande entre o que as empresas valem na Bolsa de Valores e o que elas valem na vida real. Esse capital fictício mais importante do que a produção real. Claro, porque o que são as bolsas de valores? É mera especulação. Claro. É só objetiva. Ou seja, você não objetiva produzir riqueza, você quer ganhar dinheiro explorando na bolsa. Isso. Então, o mundo hoje, os grandes ricaços, os grandes financistas, eles ganham somente na especulação e não ganham produzindo riquezas. Isso. Vamos falar um pouquinho do Brasil, então. O Brasil vive hoje um estado, assim, muito triste o que acontece no Brasil, do governo do Temer para cá, com as reformas que o Temer conseguiu passar ali. Bolsonaro, a reforma da Previdência. A gente realmente viu a financiarização do capital tomar totalmente conta do Brasil, e a gente observa que hoje o governo do Lula não consegue ir para frente, não consegue desenvolver, porque não dá. O Congresso está na mão do capital financeiro. O Congresso está na mão deles, e os próprios parlamentares não permitem que isso aconteça, são todos fechados com o capital financeiro. E o Banco Central não ajuda nem um pouco. Não. Hoje o nosso Banco Central, ele literalmente está contra a população. Em vez do Banco Central se preocupar em emprestar dinheiro, fazer com que os bancos emprestem dinheiro a juro baixo, para que aumente a produção das riquezas nacionais, porque o capital bancário, o capital financeiro, se ele é investido na produção, ele é útil. Claro. Ele passa a ser. Então, o capital, desde quando ele era um capital bancário, ele sempre teve essa finalidade de financiar, de fazer financiamento, as pessoas poderem lá comprar uma mercadoria através de financiamento. Mas hoje ele criou tantas formas de especulação, as pessoas se endividam no cartão de crédito, as pessoas se endividam com cheque especial, as pessoas se endividam, os bancos, os juros são tão altos, as renegociações de dívidas, as pessoas lá devem, digamos, 10 mil reais para um banco. Elas vão lá, elas não conseguem pagar a dívida, elas vão lá renegociar por 50 mil reais aquilo lá. O tanto de jovens que estão endividados, especialmente no Nubank, que o Nubank é o banco que veio aí, o banco online digital, você não tem, né, uma agência do Nubank física, então eles facilitaram muito o acesso ao banco dos jovens, né, fazendo dessa maneira. Só que isso gerou um endividamento dos jovens hoje que mal começaram a sua vida profissional, já estão com dívidas de milhares para pagar. A juventude é uma das principais vítimas do endividamento, isso é real. Então, mas você quer falar do Brasil, mas eu quero falar um pouquinho do mundo ainda. Vamos falar. Também a financiarização do capitalismo hoje, ele é o grande responsável pelas guerras. Sim. Ele é o propulsor, ele é o avalizador das guerras que tem hoje no mundo. Porque, na realidade, quem é o Ocidente hoje? Quando se fala a expressão Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa, na realidade, quando você usa a expressão, é bom que você saiba, você está falando de países dirigidos pela financiarização do capital. O que eles querem?
esses países, eles querem destruir todos os estados do mundo que são estados nacionais. E os estados socialistas nem se falam, então. Então, por que a China é tão atacada no mundo hoje? Porque a China insiste num estado desenvolvimentista e manter-se socialista. Então, por que Cuba é tão atacada? Porque a Venezuela, é engraçado, a Venezuela, coitada da Venezuela, ela tentou construir um estado nacional, um estado desenvolvimentista, desde a época de Hugo Chávez, mas ela foi cercada e destruída pelo capital financeiro internacional. Negaram o direito de comércio, o direito de vender o petróleo. Então, assim, as economias no mundo... Por que o Irã hoje é tão atacado? Porque o Irã trabalha para ter um Estado nacional independente. E o capitalismo financeirizado não aceita um Irã independente. Não aceita um Estado nacional que desenvolva tecnologias e crescimento econômico. Eles acabam com as soberanias nacionais. Sim, né? Eles derrubam as soberanias nacionais e se impõem e vão, e se não conseguir, eles vão pelas armas. O passo depois é ir para cima com o armamento e com a guerra. Então os países nacionais que querem se desenvolver, todos correm o risco de sofrerem um ataque. Também a Rússia. Por que a Rússia sofre tanto ataque por parte da Europa e dos Estados Unidos? Por que a guerra da Ucrânia está sendo bancada pela Europa e pelos Estados Unidos? Isso é bom compreendermos, e os aliados, não só, até fora da Europa, como a Austrália, o Japão. Porque a Rússia resolveu construir um Estado nacional. Isso é importante entender. A Rússia, ela não tem se submetido ao capital, essa financiarização do capitalismo mundial. Ela tentou, ela saiu da crise dos anos 90 e veio paulatinamente construindo um Estado nacional, um Estado forte. Não só uma indústria, ela construiu uma indústria armamentista, mas ela também construiu uma agricultura moderna, ela construiu um país moderno. Hoje a Rússia é um país relativamente desenvolvido. Sim. E isso o capital financiarizado não aceita. Então ele precisa destruir a Rússia. E por isso que eles financiam tanta guerra na Ucrânia. Porque se eles não tivessem esse interesse, eles iam lá negociar com a Rússia. Vamos acabar essa guerra, nós vamos voltar, vocês podem negociar no mundo de novo, vocês podem de novo negociar dólar, comprar e vender com base no dólar. E hoje a Rússia está proibido. Então o dólar, o câmbio também é outra arma que o capital financiarizado usa. O câmbio é uma das grandes armas, Larissa, que o capital financiarizado usa. Além da especulação no câmbio, então o câmbio vai para lá e para cá. Ele sempre está dançando no mundo. Então, mas ele é usado também para derrubar as outras economias. Isso, exatamente. Então a gente vê que as questões das soberanias nacionais, elas são, né, extremamente abaladas pela financiarização do capital, né? E a gente, como consequência, acaba observando essas profundas crises, né, no mundo, que nós já citamos ali no programa, no começo do programa, e que vem se agravando cada vez mais, né? Como a gente bem citou, de 2008 para cá, o mundo não foi mais o mesmo. E a gente observa, então, as guerras agora acontecendo, né? Na semana passada a gente comentou sobre Irã e Israel, e a tendência é que a gente vai cada vez mais observando essas guerras, esses conflitos pelo próprio capital financeiro, né? Que não se contenta em ver uma outra nação, digamos assim, prosperando, desenvolvendo, né? Tendo a sua soberania sendo exercida. Sim. Vamos falar das cidades, a financiarização das cidades um pouco? Vamos. A financiarização do capitalismo, ele é tão grave que ele também atingiu as cidades. Então hoje, você vê a especulação imobiliária dentro das cidades. Na realidade, nos Estados Unidos, não vamos esquecer que a crise de 2008, ela estourou lá na habitação. Foi a especulação no ramo habitacional americano. Lá, lembra? A crise das hipotecas. Das hipotecas, né? E depois foi para a quebra dos bancos, do banco Lehman Sachs, como é que era Lehman Sachs? O banco, esses bancos que faliram ali em 2008 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você já falou da saúde e da educação e de serviços públicos. Então, o problema das cidades, como esgotamento sanitário, por que as pessoas não têm um saneamento básico decente nas cidades? Por que você não tem um planejamento das cidades? O meio ambiente, meu Deus, o meio ambiente, então, o aquecimento global no mundo hoje,
ele é grande, ele é decorrente especialmente da financiarização do capitalismo mundial. Então, o Estado não está nem aí para planejar o meio ambiente, fazer a defesa do meio ambiente. Por que nós não conseguimos segurar as queimadas na Amazônia? Por que a Amazônia queimou tanto? Mesmo depois de 3 enormes secas na Amazônia, quando o fogo veio para a Amazônia e agora vai começar de novo, porque o mês de julho é o momento quando começam as queimadas da Amazônia, porque lá é daí o período de chuvas acaba em maio. Então, por quê? Porque se nós tivéssemos investido mais 10 bilhões, 5, 10 bilhões de reais, nós poderíamos ter impedido que a Amazônia queimasse. Nós poderíamos ter impedido que o Pantanal queimasse. Isso. Por quê? Porque nós teríamos criado as condições, nós teríamos botado gente lá, colocado o exército, esses militares golpistas que tentaram dar um golpe junto com o Bolsonaro quando o Bolsonaro perdeu a eleição, nós teríamos botado lá para apagar fogo na Amazônia. Os aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, teriam servido para acabar com as queimadas na Amazônia. Mas nada disso fizemos. Por quê? Porque faltou dinheiro. O governo federal não tinha dinheiro. E claro, e também tem que ter vontade política, evidentemente. Então nós precisamos criar vontade política e também dinheiro, buscar recursos para que a gente tenha um meio ambiente saudável. Então isso é hoje a financiarização do capitalismo. Sequestrou totalmente o nosso orçamento E aí público. você tem um Estado minguado, um Estado inoperante, um Estado deficiente, e as cidades nossas também, os planejamentos acabaram. Então você vê quem manda nos planos diretores das cidades. Quem manda? Não há plano, né, os de planos diretores. Então são os investidores da cidade. Aí os parques são destruídos. Aqui em Blumenau, o Parque São Francisco está agora sendo destruído e vai se fazer um loteamento, vai se fazer um conjunto habitacional. Eu vi isso em Campo Grande, há poucos dias atrás, um parque bonito, lindo daquela cidade sendo devastado. Então a questão ambiental, ela é grande vítima desse sistema capitalista financiarizado, porque ele é cego, ele é selvagem, ele é predatório, ele é um capital que meramente quer se reproduzindo com o dinheiro público, e ele na realidade vive da mais-valia. O importante é que as pessoas entendam, mas muita gente acha, não, mas ele é um capital que se autoproduz. Não, ele não se autorreproduz, não. Ele precisa do capital concreto. Ele precisa do capital que produz mercadorias. Ali que está esse elo. Então, quem paga o pato no mundo é a classe trabalhadora, os agricultores e a classe trabalhadora em geral, porque através dos impostos que se paga, por isso que se paga os impostos absurdos, porque eles são arrecadados pelos governos federal, estadual e municipais, para que essa riqueza seja transferida aos rentistas. Isso, então, essa é a realidade. Nas cidades, como eu falei, ali a habitação planeja, não é os municípios que planejam os seus planos diretores. A educação não tem investimento, a saúde não tem investimento. Então, numa cidade como Balneário Camboriú, não é a prefeitura de Balneário Camboriú que diz como é que tem que ser a cidade ordenada, é os 3, 4 grandes empresários da cidade que dizem como tem que ser planejada a cidade de Balneário Camboriú. E aqui assim vai para todas as cidades brasileiras. Então a anarquia que existe dentro das cidades brasileiras e no mundo é decorrente dessa financiarização, dessa exploração selvagem que o sistema capitalista vive hoje. Mas então, pai, mais alguma outra questão? Acho que a gente conseguiu pontuar bem, né? É um tema mais complexo mesmo de se entender, né? Muito grande, daria para debater um dia inteiro. Quando a gente entra nessas questões de economia, né? Capitalismo e economia política, né? Acho que a gente não pode dissociar a economia de política, temos que usar o termo correto, economia política. É realmente mais complexo de entender, mas a gente tenta, né, deixar o tema mais palatável para o nosso público, né? Larissa, eu quero agradecer quem nos ouviu, quem nos acompanhou. Vão, estudem o tema, nós largamos a bola para vocês aqui. Vocês saem jogando agora, vocês vão estudando, e esperamos que
futuramente a gente possa fazer outros programas para contribuir com esse tema, porque esse tema nos atinge no dia a dia, esse é o tema que atinge a vida pessoal de toda a sociedade humana que vive nesse planeta. Então, por isso que é um tema muito importante que a gente deve... É difícil, às vezes as pessoas não entendem o linguajar, não sabem o que é capital financeiro, não sabem o que é o mercado de capitais, mas vão estudando que a gente vai aprendendo. E estamos abertos ao debate também, né? É isso, pessoal. Muito obrigada a quem nos acompanhou. Tá? Tchau, tchau.